Bem-vindo a mais um Escola Bíblica, é um prazer enorme estar na sua companhia. Hoje volto a estar também na companhia do pastor e teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo. É um prazer estar contigo também com os nossos espectadores. Estamos já a caminhar para o final do livro do Apocalipse. Hoje vamos analisar já o capítulo 14, mas eu perguntava-te precisamente qual foi o sumário que tu escolheste para hoje. Ora bem, o sumário é: os três anjos do Apocalipse 14 proclamam mensagens cruciais para a humanidade no tempo do fim, antes da segunda vinda de Jesus. Este é o sumário. Vamos então ler o versículo que serve de base para a aula de hoje. A Bíblia diz, e passo a ler então: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu diria que este é um versículo chave até para um mundo adventista, serve até, é um dos pilares das suas doutrinas, mas hoje, propriamente, em Apocalipse 14, nós encontramos a mensagem dos três anjos, onde depois também se insere este versículo que acabámos de ler agora. E eu começava precisamente por explicar, ou seja, do início, qual é a mensagem dos três anjos, o que é que elas significam? O que é que simbolizam os três anjos do Apocalipse 14, não é? A questão é saber se são seres celestiais, anjos, ou no sentido próprio, ou a representação do movimento humano. Realmente o termo que aparece em Apocalipse 14 é angelos, em grego, que significa mensageiro. É o mesmo termo que é utilizado na Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento, a tradução mais antiga do Antigo Testamento. E angelos na Septuaginta traduz malach, que significa em hebreu mensageiro também. Portanto, habitualmente, tanto angelos em grego como malach em hebreu denotam mensageiros angélicos, portanto, seres angélicos. Mas também podem denotar seres humanos. Por exemplo, malach em Malaquias 3.1 denota um ser humano e angelos em Tiago 2.25 também denota um ser humano. Portanto, logo a hipótese dos três anjos representarem não seres angélicos propriamente ditos, mas serem o símbolo de um movimento humano, um movimento eclesial humano, é semanticamente possível a priori. Sendo que também, peço desculpa interromper, sendo que também é possível interpretar as duas formas, ou seja, que em outras profecias nós sabemos que há uma aplicação temporal e prática e há outra que se estende mais à frente. Ou seja, mas neste caso não é necessária a dupla interpretação, porque nós temos três argumentos para ver que angelos, aqui em Apocalipse 14, significa um movimento eclesial humano, um movimento humano. Primeiro, por exemplo, no Apocalipse o termo angelos normalmente é utilizado no sentido de ser angélico, celestial. Mas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, angelos é usado conjuntamente com o castiçal para designar simbolicamente uma igreja, ou seja, um movimento humano eclesial, um movimento constituído por seres humanos. E nós vemos que cada um dos sete anjos que aparecem em Apocalipse 2 e 3 simboliza cada um deles uma igreja. Portanto, são o símbolo apocalíptico das 7 igrejas da Ásia. E vemos aqui um antecedente do uso de angelos no sentido de mensageiro humano. O que significa que nada nos leva a crer que a meio da mensagem muda o conceito. Exatamente. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que o primeiro anjo anuncia o Evangelho Eterno. É a sua missão, proclamar o Evangelho Eterno. Ora, o Novo Testamento atribui essa responsabilidade de anúncio do Evangelho Eterno aos cristãos, aos seres humanos convertidos a Cristo. E o próprio Jesus o diz em Mateus 28, 19 e 20, em Marcos 16, 15 e em Atos 1, 8. O que significa que o primeiro anjo do Apocalipse 14 deve ser necessariamente o símbolo apocalíptico da verdadeira Igreja de Deus no tempo do fim. E se isso é verdade para o primeiro anjo, também é verdade para o segundo e terceiro anjo, porque estão intimamente associados com o primeiro. E, portanto, este é o segundo argumento que mostra que angelos, aqui em Apocalipse 14, denota um movimento humano eclesial. O último argumento está apoiado na citação de Apocalipse 14, 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ora, o advérbio de lugar aqui, rode em grego, estabelece uma ligação de identificação entre o movimento dos três anjos e os santos, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E, portanto, são membros da Igreja. Portanto, esse é o terceiro argumento que mostra que angelos, em Apocalipse 14, denota muito provavelmente um movimento eclesial humano, a Igreja verdadeira de Deus, no tempo do fim, na sua missão de anunciar o Evangelho Eterno. Ora, olhando para a pertinência dessa mensagem e percebendo que ela se dirige diretamente a cada um de nós, neste tempo presente, é bom nós termos também na nossa mente a consciência de que mensagens são essas. Sim. Eu pedia-te que começasses precisamente por analisar a mensagem do primeiro anjo. Sim, eu vou ver. Diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra
e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Portanto, primeiro, o anjo leva o Evangelho eterno para anunciar ao mundo, a todos os povos. É eterno porquê? Porque este Evangelho, esta boa nova de salvação em Cristo, foi proclamada, foi criada na mente de Deus desde a eternidade. É o que nos diz 1 Timóteo 1,9 e Tito 1,2. E, portanto, é o Evangelho eterno porquê? Porque não só nasceu na mente de Deus e tem resultados eternos para a salvação daqueles que o aceitam, como é Evangelho, Evangelion, em grego quer dizer boa nova, ou boa notícia, ou boa mensagem. E é uma boa mensagem porque é uma mensagem de salvação. E que mensagem é essa? É a mensagem do nascimento de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, da segunda volta de Cristo. Portanto, centrada em Cristo. Esse é realmente o Evangelho. Depois, o anjo também diz, temei a Deus e dá-lhe glória. Estes dois aspectos designam o relacionamento correto que um ser humano deve ter com o Criador, com Deus. Temer a Deus, normalmente no Antigo Testamento, está ligado a obedecer aos seus mandamentos. Nós vemos, por exemplo, isso em Eclesiastes 12:13, em que diz, tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. E também é interessante ver que no próprio Apocalipse, em Apocalipse 11:18 e em Apocalipse 19:5, os que temem a Deus são aqueles que fazem parte do povo de Deus, compõem o povo de Deus do tempo do fim. Portanto, este aspecto de temer a Deus e dar-lhe glória é importante na mensagem do primeiro anjo. Depois o anjo continua a dizer, é vinda a hora do seu juízo, ou seja, do juízo de Deus. O que é que ele está aqui a falar? Ele está a falar do juízo investigativo pré-advento, anterior ao advento de Cristo, que está fundado numa profecia que é muito conhecida, é a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, que essa profecia representa um espaço temporal de 2300 anos, que começaram em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, o rei da Pérsia, para a reconstrução de Jerusalém, e terminam em 1844, o que significa que essa purificação do santuário, que representa um processo de juízo e de investigação sobre os crentes, para ver quais deles estão preparados para a salvação em Cristo, quem é que não está, começou em 1844. E é essa data crucial que faz sentido aqui associar a esta expressão, é vinda a hora do juízo de Deus, expressão que é anunciada pelo anjo. Esta é a primeira fase do juízo, portanto, é o juízo investigativo, é a primeira fase do juízo global de Deus sobre a humanidade e diz respeito especialmente aos crentes de todas as épocas que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal, aceitaram-no como Redentor e Messias da humanidade. Portanto, é esse o sentido da expressão. Depois ele termina, o primeiro anjo termina dizendo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esta expressão é muito interessante porque é a citação parcial desde o 20:11, que é o fim do quarto mandamento sobre o sábado como dia de guarda e de adoração instituído por Deus. Portanto, o que significa que este adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é um apelo à observância, é um apelo implícito à observância do sábado, do sétimo dia. O sábado surge aqui como sinal de ligação ao Criador, o que faz todo o sentido porque em Êxodo 31:13 e em Ezequiel 20:12 o sábado surge exatamente designado por Deus como um sinal de relação com o Deus verdadeiro, com o Deus Criador. Portanto, a questão central desta crise final da Terra que este primeiro anjo aborda é precisamente a prestação ou não da adoração autêntica a Deus, que é o Criador. Isso faz todo o sentido, sobretudo no tempo em que vivemos, com um ataque frontal e forte das teorias evolucionistas à crença num Deus Criador, pondo de parte esse Deus, pondo de parte a criação, e portanto faz todo o sentido. Logo a seguir, no versículo 8, temos então a segunda mensagem, que eu diria que é a consequência desta, a continuação desta, não é? Sim. Eu vou ler também, é só um versículo, é o versículo 8, como tu disseste, e diz assim, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Este caiu Babilónia é muito interessante, porque o autor está aqui a retratar o uso de um passado profético. O que é um passado profético? Um passado profético é quando um profeta utiliza o tempo passado para se referir a um evento que ainda é futuro, dando assim a entender que a profecia é tão certa, tão absolutamente certa, que
podemos já falar desse evento futuro como que tivesse acontecido no passado. É isso que é um passado profético. E aqui, quando o anjo diz caiu Babilónia, está a usar um passado profético. Babilónia ainda não caiu totalmente, mas a sua previsão de queda é tão forte e tão segura que pode-se falar como se ela já tivesse caído. Esta grande cidade, Babilónia, é identificada em Apocalipse 17. O Apocalipse 17 e depois o Apocalipse 18 também abordam bastante em profundidade quem é esta grande cidade de Babilónia. Podemos dizer, por agora, e vamos ver isso quando estudarmos Apocalipse 17, mais à frente na escola bíblica, eu terei o prazer de partilhar contigo e com os telespectadores o sentido de Apocalipse 17, mas podemos agora dizer preliminarmente que Apocalipse 17 fala da grande Babilónia, a grande cidade, como sendo Roma pagã e Roma cristã. E, portanto, como sendo a sede de um sistema religioso falso. E também Apocalipse 17 também nos diz que Babilónia tem filhas que são prostitutas como ela. Babilónia é considerada a grande prostituta, mas em Apocalipse 17:5 fala das filhas de Babilónia como prostitutas, porque diz que Babilónia é a mãe das prostitutas. Ora, estas filhas de Babilónia, filhas de Roma papal, podemos dizer que são as igrejas que saíram de Roma e que, entretanto, apostataram, se afastaram da verdade bíblica que tinham seguido até no início do seu surgimento. E, portanto, Babilónia surge aqui com um duplo sentido. Como um nome próprio de uma determinada entidade sediada em Roma, na Roma papal, a Igreja Romana, e como nome de família que abarca todas as igrejas apóstatas, todas as igrejas cristãs apóstatas que abandonaram a verdade do Evangelho e que se associaram para lutar contra Deus. Esta queda de Babilónia, como eu digo, é avançada como estando no passado, mas que ainda está, na verdade, no futuro, ocorrerá quando se der a união final entre as igrejas unidas sob a designação de Babilónia com os poderes políticos do mundo para a perseguição do povo de Deus verdadeiro no tempo do fim. Então aí a queda de Babilónia estará consumada. Este vinho, aí depois diz que Babilónia a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição, à semelhança do que é utilizado no Antigo Testamento, essa imagem é usada muitas vezes para referir a infidelidade espiritual a Deus. Portanto, é usado, por exemplo, do povo de Israel várias vezes. O povo é caracterizado como uma prostituta ou como estando em prostituição espiritual. E aqui o significado é o mesmo. Este vinho de Babilónia, que é o vinho da ira da sua prostituição, de Babilónia, entenda-se, são os falsos ensinos e o falso evangelho que Babilónia, tanto no sentido estrito de Roma papal, como no sentido mais amplo do conjunto das igrejas apostatadas, proclama ao mundo e comunica ao mundo. Esse é o sentido do segundo anjo, da mensagem do segundo anjo. O terceiro anjo, a última mensagem, eu diria que é uma mensagem punitiva. Sim. Que chama a atenção de todos aqueles que depois estão enquadrados na mensagem do segundo anjo, ou seja, todos aqueles que seguem estas falsas doutrinas. Sim. Têm uma consequência e ela é relatada através do terceiro anjo. Exatamente, fizeste muito bem chamar a atenção para a ligação que há entre a mensagem do segundo anjo e a do terceiro anjo. O terceiro anjo é realmente um aviso. Eu vou ver, começa no versículo 9 e chega até ao versículo 11 e diz assim: E eu segui o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Portanto, este é um aviso, como tu disseste, do destino daqueles que escolheram adorar a besta e receber a sua marca. Não vamos entrar agora em pormenores sobre o que é que significa a besta. É um poder religioso apóstata que combate contra Deus. Significa fera, o termo significa fera. A besta é no sentido de fera, animal feroz, portanto é um animal que surge retratado em Apocalipse 13, na primeira parte. E esta marca da besta é o sinal do seu poder espiritual e da aceitação espiritual da autoridade da besta na nossa vida, na vida de cada pessoa que aceita essa marca. Mas esta descrição da fumaça, do fogo e do enxofre, da fumaça do tormento que sopra todo sempre, são imagens retiradas do Velho Testamento. O vinho não misturado na ira de Deus, por exemplo, é uma expressão do Velho Testamento muito clássica, diria mesmo, em que significa que quando o castigo é aplicado, Deus dá o seu vinho da ira, o vinho da sua ira, não misturado, ou seja, não diluído. Misturado significava que no tempo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento,
as pessoas diluíam o vinho com água, com uma porção de água, para ele não se tornar tão embriagante. Ora, o que Deus está a dizer é que não vai diluir o vinho da sua ira, ele vai ter a sua plena força e vai ser bebido por todos aqueles que se puserem contra o Deus Criador. Portanto, esse é o significado do vinho não misturado da ira de Deus. Mas depois as imagens, nomeadamente quando na mensagem do terceiro anjo diz: será atormentado com fogo e enxofre, o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre. Esta expressão tem base também no Antigo Testamento. A expressão o fumo sobe para todo o sempre, o para todo o sempre no grego é eis aionas aionon, que está em Apocalipse 14, 11, perdão. E é uma imagem de destruição total usada na Bíblia. Aparentemente dá a impressão que há um castigo eterno que está a ser aplicado, mas não. Aionios ou aionion significa várias coisas. Pode significar uma época, a existência, a vida presente ou até a eternidade. Depende do contexto e depende daquilo a que se aplica. No caso, estando-se a aplicar a seres humanos que vão ser castigados pela sua desobediência a Deus e por se oporem a Deus, essa expressão aplica-se a pessoas que não têm a eternidade ao seu dispor e, portanto... Ou seja, o resultado da punição é eterno, não é? O resultado é eterno, mas a punição em si é limitada à duração da capacidade de duração do objeto que vai ser punido, ou da pessoa que vai ser punida. O resultado é a morte e a pessoa ficará morta para sempre. Eternamente, exatamente. Esta destruição eterna é referida, por exemplo, por Isaías 34:10, quando ele fala de Edom, e ele escreve o seguinte: e os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente, nem de noite nem de dia se apagará, e depois ele diz: para sempre o seu fumo subirá, de geração em geração será assoada. Ora, é evidente que Edom não está ainda a arder hoje, e já passou há muito tempo o efeito do castigo. Mas, ou melhor, o castigo já passou, o efeito é que é permanente, Edom foi destruído para todo o sempre. E Judas 7 ao descrever o destino de Sodoma e Gomorra, tem uma expressão muito interessante. Ele diz que Sodoma e Gomorra sofreram o castigo do fogo eterno. Purus aioniu. E Purus aioniu significa um fogo que não que dura para sempre, mas que tem resultados eternos. Como nós sabemos hoje, Sodoma e Gomorra não estão a arder. Claro. Basta ir ao Mar Morto e ver que já não existem absolutamente sinais delas. Mas exatamente porquê? Porque as consequências do fogo eterno que caíram sobre Sodoma e Gomorra são eternas e consumiram tudo até ao fim. Portanto, esta expressão da terceira mensagem do terceiro anjo: será atormentado com fogo e enxofre aquele que seguir a besta, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, significa que o castigo será definitivo e eterno nas suas consequências, não na sua aplicação. Portanto, não será um sofrimento eterno que as pessoas terão que sofrer como resultado do seu antagonismo contra Deus, mas será o resultado desse castigo eterno que implicará a morte eterna. Bem, eu pergunto, é quase uma lapaliça, depois de ouvirmos a mensagem dos 3 anos, eu acho que só quem estava muito desatento é que não tirou uma lição prática para si, mas mesmo assim eu desafio-te que tu possas, no Aprende Fazendo de hoje, nos dizer qual é a mensagem que tu trazes para nós. Sim, a mensagem é que nós devemos aceitar o apelo do primeiro anjo para se adorar o Criador ao sábado, porque este é o dia da comemoração do ato criador de Deus ao criar a biosfera deste planeta. Portanto, essa é a mensagem prática para hoje. Muito bem, chegamos assim ao fim de mais uma Escola Bíblica, mas estaremos de volta no próximo programa, na próxima Escola Bíblica, para lhe trazer mais novidades. Vamos falar das 7 e últimas pragas, por isso desde já convido a estar connosco. Já sabe, pode ouvir-nos na rádio RCS ou pode ver-nos também em opchannel.pt.